A indústria da multa em Curitiba. Os mitos da vacina contra a gripe A. As casas de leitura da capital. E a repercussão do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa da África. 360 graus. Apresentação: Ana Flávia e Diego Marinelli. Boa noite, eu sou o Diego Marinelli e começa agora o 360 graus, um giro de notícias sobre a cidade de Curitiba. Boa noite, Ana. Boa noite, Diego. Agora são 8 horas da noite e o programa começa com um assunto sério. O trânsito é a terceira maior causa de morte no país. Dados do Detran Paraná apontam que no primeiro trimestre de 2010, o número de mortos em consequência de acidentes caiu 31%. Mesmo assim, a quantidade de multas cresceu. Nos meses de janeiro a março de 2009, foram emitidas aproximadamente 420 mil autuações, enquanto em 2010 foram mais de 478. Os números sugerem que existe em Curitiba a chamada indústria da multa. O especialista em trânsito Celso Alves Mariano discorda do título. Segundo ele, as leis visam a proteção do próprio motorista. Uma lombada eletrônica que fixa a velocidade máxima de 50 km por hora, mas está regulada para 45, segundo ele, é o que se poderia chamar de indústria da multa. Os meios de comunicação contribuem para que esse apelido se torne comum. Celso Mariano afirma que os condutores que cometem infrações sabem que estão agindo de forma ilícita e que devem arcar com as consequências. Para o especialista, a questão dos investimentos feitos com o dinheiro arrecadado é que deve ser discutida. Afinal de contas, se temos tantos infratores que geram tantas multas, e nós sabemos, abrindo um parênteses, que nem todas as infrações são flagradas. Nem sempre tem um radar, um agente de trânsito para constatar a infração, lavrar a multa, impor a punição e ainda tem todo um caminho de questionamentos jurídicos por causa de falhas que podem, inclusive, depois de um ano de briga da justiça, liberar o infrator de pagar a multa. O especialista Celso Mariano conclui que cada cidadão precisa respeitar os limites impostos e cobrar seus direitos. E que mesmo que a educação diminua a arrecadação, esta será sempre a base para o fim da violência no trânsito. Repórter Dayana Esteva. Voltamos a apresentar 360 graus. O governo federal investe 278 bilhões de reais na construção civil. A construção civil é o setor que mais cresce no país e também o que mais gera empregos. Um dos programas do governo federal nesta área é o projeto Minha Casa Minha Vida. A meta é financiar 2 milhões de moradias nos próximos 4 anos. Para isso, estão previstos 278 bilhões de reais em investimentos. Segundo o gerente de habitação da Caixa Econômica Federal, Nelson Gonçalves, esse programa tem como principal objetivo atender o déficit de moradia e também favorecer a inclusão social. Dar condições das pessoas de baixa renda ter possibilidade de adquirir o financiamento através da parceria entre a Prefeitura, alguns empresários do ramo de construção civil e também a Caixa Econômica Federal. Além dessas parcerias, o governo proporciona o pagamento de 30% do valor do imóvel e um seguro que garante 6 meses de prestações pagas, no caso de algum problema financeiro por parte do cidadão. O programa facilita na hora de adquirir a casa própria, como conta o serralheiro Sebastião Felisbino. Já fazia tempo que eu queria sair do aluguel, né? Agora com essa ajuda, não tem mais desculpa, né? Com juros baixos, tudo. Investimentos como esse beneficiam todo o setor da construção civil e também incentivam o consumo em outras áreas da economia. Repórter Camila Betti. E a Prefeitura de Curitiba vai instalar mais de 20 câmeras de segurança até o fim do ano. Os equipamentos estão ajudando a reduzir e a prevenir a criminalidade na região central da cidade, em parques e terminais de ônibus. Atualmente, a cidade possui 88 câmeras, 45 só no centro. Elas funcionam desde 2008 e ajudam a diminuir os índices de criminalidade na região central e nos pontos críticos de Curitiba. O coronel Ariovaldo Alves Neri Júnior, da Polícia Militar e diretor de promoção da Defesa Social, diz que a redução da criminalidade foi significativa. As estatísticas nos dão uma redução de em torno de 62% do índice de ocorrências nessas áreas monitoradas por câmera. Por exemplo, a área onde a gente tinha bastante tráfico de drogas, que é a área ali da Praça Tiradentes, da Saldanha Marinha, da Riachuelo, nós praticamente zeramos. Tem ainda, mas ainda tem. Tem porque algumas pessoas ainda arriscam, né, ou são pessoas novas, ou não prestam atenção, que tem câmeras. Aliás, esse final de semana nós tivemos
a prisão na Nestor de Castro ali de mais 2 traficantes. O plano de governo do atual prefeito prevê mais 20 câmeras por ano. Os locais de instalação desses equipamentos são decididos pelos responsáveis da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Departamento de Defesa Social. Repórter Jéssica Cardoso. Você sabia que doar leite materno pode salvar vidas? Em Curitiba e região, 2 hospitais se especializaram em arrecadar leite materno para os recém-nascidos. A amamentação e a doação de leite materno são incentivados pelo Hospital das Clínicas de Curitiba, HC, e pelo Hospital Amigo da Criança, IAC, que fica na região metropolitana de Curitiba, em Colombo. A médica responsável pela doação de leite desses hospitais, Magali Lopes, orienta sobre os riscos de não esgotar as mamas e as vantagens de amamentar os recém-nascidos. Quando as mães não esgotam as mamas, as mesmas podem começar a inflamar, desenvolvendo uma doença chamada mastite, que começa com o calor local, vermelhidão e até mesmo a febre pode acontecer nesses casos. Quanto mais as mães esgotam as mamas para a doação ou amamentam, mais ela produz o leite. Isso traz benefícios para ela, aumentando a produção de leite, e para seu filho que recebe uma alimentação adequada. Dalila de Meira Grava fez a doação de leite para o HC e conta sobre sua experiência. Para mim foi muito joia mesmo, porque eu estava jogando fora. Então eu ia no chuveiro para esgotar, ou na pia. E quando eles comentaram comigo que era para as outras crianças que as mães não podiam amamentar, foi muito joia, porque a mesma coisa que eu estava fazendo pela minha filha, estava fazendo para outra criança também. As mães que desejam fazer as doações de leite podem entrar em contato com a HC. Uma equipe vai até ela buscar o leite doado. E na região metropolitana como Colombo, as mães podem entregar o leite dentro de potes de vidros esterilizados na maternidade Alto Maracanã, que é um ponto de coleta do HC. Repórter Letícia Batistello. Voltamos a apresentar 360 graus. Mesmo com o investimento no esporte aumentando, milhares de curitibanos ainda enfrentam dificuldades para realizar a prática esportiva. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, mais de 3 milhões de reais foram investidos no esporte amador em Curitiba no ano passado. Através da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, que destina recursos para despesas de viagens, alimentação e hospedagem aos atletas, talentos foram descobertos. Entretanto, inúmeros atletas ainda estão sendo desperdiçados por falta de estrutura e melhor investimento. Para o professor de Educação Física Rafael Codorna, o grande motivo para esse problema é a má administração do dinheiro público. Eu acho que não só aqui, mas em todo o Brasil, não é falta de dinheiro. Eu acho que falta um pouco a administração, melhorar o repasse dessas verbas, a maneira como esse dinheiro é investido. É claro que num país que falta a estrutura básica, hospitais, saneamento básico, fica difícil o governo investir principalmente em esporte amador, Vitor Cardoso, de 20 anos, nadador da Academia Gustavo Borges, é um exemplo desta falta de estrutura e oportunidade para todos. Ele afirma que enfrentou dificuldades para praticar o esporte. A última competição que eu fui foi a Travessia de Zimbros, em Santa Catarina, Bombinhas, que do meu bolso mesmo eu paguei inscrição, gasolina, pedágio, dormi mal pra caramba, porque era de manhã a prova e tudo. Viajei de madrugada dirigindo ali, já saí do carro, já pulei pra água, assim, comi bem. Acabei pegando o 5º lugar na minha categoria. O Brasil não tem incentivo amador em todos os esportes. O único motivo da gente continuar praticando esses esportes é gostar do que faz. Para saber mais sobre a Lei de Incentivo ao Esporte e como participar, acesse www.curitiba.pr.gov.br. Repórter Alex Barque. E Curitiba é conhecida, entre outras coisas, pela qualidade de vida. Mas para quem usa bicicleta para ir ao trabalho, a realidade é bem diferente. Apesar dos 120 quilômetros de ciclovias em Curitiba, poucas estão disponíveis nos principais trechos do centro da cidade e em alguns bairros mais populosos. Além disso, para alguns ciclistas é complicado ir pedalando ao trabalho. Dependendo da distância, muitos precisam trocar de roupa ou tomar um banho antes de começar o expediente. Para o estudante Gabriel Bender, de 24 anos, outros fatores impedem o uso diário da bike. O problema de usar a bicicleta todos os dias, às vezes, é a falta de ciclovia no trajeto de casa para o trabalho, a respeito do motorista. E também às vezes, tem que andar nas calçadas. É muito carro, não tem lugar para andar com a bicicleta. Se tivesse um vestiário para trocar de roupa, para ducha, tomar banho no trabalho, aí daria para vir todos os dias de bicicleta. Uma outra dificuldade está na falta de lugares adequados para se trocar de roupa e guardar a bicicleta com segurança.
Segundo o IPUC, existem novos projetos para ampliar as redes de ciclovias na linha verde e na Marechal Floriano. O objetivo é ampliar o uso da bicicleta como meio de transporte. A atual malha de ciclovia será recuperada e as novas calçadas podem ser adicionadas à rede. O mesmo projeto pretende sinalizar as ciclovias segundo o Código Brasileiro de Trânsito. Por fim, é bom seguir as recomendações de segurança e também do bom senso. Evitar as ruas mais movimentadas, usar roupas claras e confortáveis e aproveitar a bela paisagem, seja como lazer ou meio de transporte ecologicamente correto. Repórter Clécio Alberto. Através de campanhas publicitárias, o Coxa prova que popularidade de time de futebol não se consegue apenas dentro do campo. Em dezembro, quando o Coxa foi rebaixado para a segunda divisão, a torcida promoveu um quebra-quebra. Várias pessoas ficaram gravemente feridas. Agora, o Curitiba Futebol Clube está conseguindo trazer o torcedor de volta ao estádio. Isso não se deve apenas aos bons resultados em campo, mas também a campanha publicitária Eu Amo Ser Curitiba, como conta o assessor de marketing do clube, Rodrigo Eirar. O que a gente procurou com essa campanha, que iniciou no passado, com Eu Amo Ser Curitiba, é justamente isso, recuperar no torcedor aquele relacionamento e aquele sentimento carinhoso com o clube. Mostrando que acima de tudo, acima de todas as circunstâncias, o real torcedor ama o clube, o real torcedor quer estar com o clube, o real torcedor quer participar e fazer o clube no dia a dia. Apesar da tragédia, o Coxa se classificou com folga para o Brasileirão. Porém, Rodrigo declara que ainda não possui uma campanha definida para o campeonato. Mas ele adianta que seja qual for a estratégia, não haverá novos investimentos. Repórter Fernanda Scheffer Moreira. Meio de campo. E a atuação no Brasil na Copa de 2010 da África agradou a alguns e desagradou a muitos. Sobre essa estreia, fala agora Fernanda e Letícia Batistella. Boa noite. Boa noite. Agora para você, a análise do jogo de abertura no Brasil na Copa do Mundo. A seleção brasileira demonstrou muito nervosismo no primeiro tempo e um dos principais jogadores da seleção, o Kaká, não efetuou uma boa partida. E com isso, o time não manteve um bom ritmo de jogo. Podemos destacar o bom rendimento de 3 jogadores. Maicon, que sem dúvida foi o melhor em campo, Elano, autor do segundo gol, e Robinho, que jogou com muita raça e, claro, ótimo futebol. Em relação às substituições, o Dunga demorou muito para colocar o Nilmar no lugar do Kaká. E se essa substituição tivesse ocorrido antes, talvez o jogo tivesse um resultado diferente. Agora é pensar na próxima partida e torcer para que o Kaká e principalmente o Luiz Fabiano, que não vem fazendo bons jogos, entrem no ritmo que gostaríamos. Realmente, o Kaká não anda atendendo às expectativas de ninguém. No portal UOL, por exemplo, ele foi eleito pelos internautas o pior jogador da partida. Já o Robinho foi eleito melhor, e com razão. Foi o jogador que efetuou mais finalizações e movimentou a partida. A Coreia do Norte não é um time bom, eles estavam nervosos e pareciam não saber o que fazer em campo. Quase não fizeram finalizações, e ainda assim conseguiram um gol. Se eles tivessem se preparado um pouco mais, não sei, mas acho que o Brasil não teria ganho a partida. O próximo jogo é contra a Costa do Marfim, conhecida pela agilidade dos seus jogadores. Pois é, acho bom o Dunga reforçar os treinos. Não queremos a seleção para casa logo logo. Ah, mas vai melhorar, né? Vai melhorar, né, meninas? Com certeza. Esperamos que sim, esperamos uma bela partida no próximo jogo. E um comentário feliz segunda-feira. É verdade. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ouvintes, e o 360 Graus fica por aqui. 360 Graus é uma realização acadêmica com apresentação de Ana Flávia da Silva e Diego Marinelli. Produção de Jéssica Cardoso, Daiana Estevam e Letícia Batistella. Orientação técnica, Giba Antoniacomi. Orientação, professora Mônica Kazeker.